Última parte do Saúde em Dia, seja muito bem-vindo. O nosso foco continua a ser as doenças raras, precisamente no dia dedicado a elas. Doutor Brito Pavone, antes de seguirmos para intervalo, conversámos sobre a doença de Fabry. Agora, porfírias é também uma doença rara. Falamos exatamente de quê? Muito mais rara do que o Fabry. Apesar das porfírias serem um grupo de 8 doenças, porque no fundo a porfíria é uma doença ligada ao metabolismo de uma proteína que se chama heme, que é a proteína nuclear da hemoglobina, que é o pigmento vermelho dos glóbulos vermelhos do sangue. Portanto, nestes doentes há déficits da cadeia enzimática que leva à síntese deste núcleo da hemoglobina, que é tremendamente importante para a sobrevida humana, e por cada passo enzimático que tem defeito, ocorre um tipo de porfíria. Elas, apesar de tudo, têm localizações do metabolismo um bocadinho diferentes. Esta proteína é sintetizada nas mitocôndrias e no citoplasma celular, por mensagem nuclear, claro, como todas, e há uma intervenção hepática, uma intervenção dos próprios glóbulos vermelhos, e as porfírias podem ser classificadas pelo local onde ocorre o erro. Faz mais sentido, e hoje em dia é assim que se normalmente fala de porfíria, definindo-as como agudas e como não agudas. E porfírias que ocorrem na infância e depois ocorrem na vida, todo o ciclo de vida, e que ocorrem só no adulto. As mais frequentes das porfírias agudas é a porfíria aguda intermitente, uma que se chama variegata e uma que se chama coproporfíria. Depois há também outra menos raras, não sei, elas não são frequentes, são menos raras, que é a porfíria cutânea tarda, que tem manifestações predominantemente cutâneas. As porfírias são doenças que escapam muitíssimo ao diagnóstico inicial, porque a crise de porfíria aguda tem este espectro clínico. É uma manifestação aguda de grandes e fortes dores abdominais, depois um contexto neurológico de grande agitação, algumas alterações neuropsiquiátricas que podem chegar a convulsivar e a perdas de conhecimento, com uma componente de dor muscular intensa também, particularmente nos membros, portanto, associada às cólicas abdominais. Geralmente ocorre obstipação, pode haver hipertensão arterial acelerada, portanto, a tensão subir bastante numa crise porfírica, e muitas vezes já desequilíbrios eletrolíticos, uma baixa do sódio significativa no sangue, o que também faz os doentes correrem risco de vida. Isto é a crise típica de porfíria, e há doentes porfíricos, chamemos-lhe isto, que ao longo da sua vida, normalmente a doença começa na adolescência, nestas formas mais comuns, aguda intermitente. Vamos falar desta, que é a mais comum de todas. Pronto. Tem que ver com a maturação hormonal. Ela desencadeia-se com frequência na adolescência, exatamente pelos níveis hormonais que vão determinar o maior risco de aparecer em crises, com situações de stress, infecções intercorrentes, exercício físico violento, jejum prolongado, consumo de álcool. Portanto, qualquer destas circunstâncias pode levar a aparecer uma crise porfírica. E outra vertente muito importante, que é o consumo de fármacos, porque a molécula M entra num outro grupo de proteínas que tem que ver com o metabolismo dos medicamentos, que são os citocrómios. Quando há um déficit de M, há déficit de citocrómios. E então os medicamentos podem não ser metabolizados de uma forma adequada e, por outro lado, acentuar-se a falha de existência do grupo M, ativando uma crise porfírica. Portanto, todos os doentes portadores de porfírias e os grupos tratadores sabem que existe, e há sites na internet sobre porfíria com uma listagem completa de todos os medicamentos que os doentes podem tomar, não podem tomar, os que se sabe que têm efeito porfirinogénico, os que não se sabe e os que sem dúvida. Pronto, há toda esta tabela consultável, e é um dos primeiros elementos que a gente dá a um doente que sofre de porfíria, é fique com isto, fique com este site e consulte isto sempre for ao médico e sempre que for prescrito qualquer tipo de medicação. Aliás, diga sempre que tem uma porfíria. Existe o cartão de doença rara de porfíria em Portugal, para os doentes serem portadores, e o atraso no diagnóstico é exatamente por este erro. Se estiver a conversar com doentes porfíricos, há doentes que foram operados como se tivessem uma apendicite, há doentes que foram interpretados como tendo cólicas renais, como tendo colecistites, são crises vesiculares, com recorrências aí das urgências hospitalares com este quadro de dores que é muito agressivo, que só cede a medicamentos opiáceos nas crises mais graves. Há uma particularidade que ocorre com frequência nas crises, que é a excreção de urina muito escura, que chega a ter a cor de Coca-Cola.
Isso é um keyword, é um fator clínico a que os médicos devem estar atentos num quadro estranho de dor abdominal que não se está a descortinar bem a sua etiologia. Portanto, o atraso diagnóstico ocorre muito por isto. É preciso pensar nela, é preciso pensar na porfíria. Há um teste rápido que existe nas nossas urgências, que é o teste de Ehrlich, em que com uma gotinha de urina se faz com um reagente que muda de cor se houver porfobilinogénio, que é o metabolito excretado na urina, numa crise porfírica que mais do que decuplica numa crise aguda. Portanto, a determinação desta proteína é absolutamente importante para se perceber que o doente pode estar em crise porfírica. Já não temos muito tempo, queria passar ainda por outra doença rara. Mas só dizer-lhe uma coisa muito importante. Há Diga. terapêutica para as situações agudas, já há um fármaco substitutivo do A2, a hematina, e está disponível na Europa inteira e nos Estados Unidos, enfim, a nível mundial. Normalmente não há um estoque hospitalar de hemina, porque eu devo lhe dizer que nos últimos 10 anos e as pessoas referenciam porfírias ao nosso serviço, ao nosso centro, tivemos 4 doentes com porfíria. É para ter uma ideia da incidência disto. Estes fármacos no início tinham uma duração de vida mais pequena, agora já duram quase 2 anos, portanto já temos normalmente pelo menos um tratamento disponível. O tratamento é utilizado nas crises agudas, é fundamental e modifica claramente o prognóstico e a evolução e as manifestações, e já é usado em esquemas preventivos de aplicações programadas em doentes graves, nos doentes que têm manifestações e crises sucessivas e em que é preciso fazer. Outra doença rara mesmo para terminarmos, e vou tentar dizer o nome sem me enganar, drepanocitose. Não se enganou. Drepanocitose ou doença das células falciformes. É uma forma de anemia hemolítica, é uma hemoglobinopatia, existe porque há mutação com fabrico de hemoglobinas não normais, e isto modifica a morfologia dos glóbulos vermelhos, tornando-os extremamente frágeis e que sofrem facilmente um processo que se chama hemólise, que é a destruição. Pronto. Provocando crises de anemia graves, que se expressam por dores ósseas acentuadas, por icterícia, pigmento amarelado nas escleróticas, por urinas escuras, por, enfim, uma quebra grande do estado geral do doente, porque as quebras de hemoglobina são muito agressivas, e as dores ósseas são motivadas por, geralmente, infartos ósseos, áreas de isquémia óssea, porque estes glóbulos vermelhos com uma morfologia alterada levam a um bloqueio circulatório da microcirculação, podendo fazer eventos isquémicos. A drepanocitose é uma doença muito destrutiva, porque para além destas manifestações mais imediatas que eu lhe estou a dizer, ao longo da vida estes doentes vão tendo deformação, uma dismorfia óssea progressiva, grave, que leva, por exemplo, a que rapazes de 20 anos tenham que ser operados às ancas por haver necrose acética da cabeça dos fémures com gravidade que justifique uma substituição cirúrgica, por exemplo, isto. Por outro lado, pode haver a causa de morte mais frequente, que estas pessoas tinham uma mortalidade precoce. Hoje em dia já se vive até aos 60 e tal, 70 anos com uma drepanocitose, porque não há uma terapêutica específica, mas o suporte das crises é cada vez mais eficaz. É mais e a fácil sobrevida controlar. Tornou-se mais fácil de atingir. Mas é uma doença multissistémica. Isto acaba por provocar um modelo de miocardiopatia, pode provocar infartos pulmonares, um mecanismo semelhante ao do osso, e essa é a causa de morte mais comum num doente com drepanocitose. Por outro lado, também há um envolvimento curioso no sexo masculino, que é o priapismo. Podem ocorrer episódios de priapismo por haver, obstrução vascular também, e há um risco acrescido de acidente vascular cerebral. Na maioria dos casos isquémicos, mas também estão descritos alguns hemorrágicos. Portanto, a drepanocitose tem todas estas complicações. Um reparo, é uma doença mais típica da raça africana, dos afrodescendentes. Aliás, existe em Portugal desde os anos da escravatura, da importação de população africana para Portugal, e nós temos uma incidência de cerca de 30 mil casos em Portugal, o que não deixa de ser uma doença rara, mas a drepanocitose até é das doenças raras talvez mais conhecidas da comunidade médica portuguesa.
porque é bastante comum internarmos doentes em crises, mas ainda cabe na definição estatística de doença rara. E lidamos com ela com frequência. Por acaso, no meu serviço existe uma consulta específica de drepanocitoses, onde seguimos um grupo importante de doentes com bons resultados, apesar de, como lhe disse, não haver uma terapêutica específica da doença. E a pesquisa que existe a nível de medicamentos, os medicamentos órfãos, não é? Para tratar estas doenças, também elas consideradas órfãos, a pesquisa está a responder às necessidades? Como é que estamos? Há um consórcio internacional chamado IRDIRC, que envolve a Comunidade Europeia, Estados Unidos, Canadá, Austrália, Japão, China e outros, que estimula, promove, granjeia financiamentos para a investigação nas doenças raras e que estabeleceu objetivos, por exemplo, até 2020, que se conseguissem ter terapêutica para 200 doenças raras específicas. Já se atingiu e ainda não estamos em 2020. Por outro lado, estão estabelecidos objetivos para 2027 de que consigamos ter terapêutica específica, medicamentos órfãos para 1000 doenças raras e outro aspecto muito importante. Neste momento, sendo cerca de 7000, estou a falar a nível global, mundial, existem testes específicos de diagnóstico para 3600, cerca disto. O que quer dizer que conseguimos ter testes comprovativos para metade. O outro objetivo do IRDIRC, que envolve, como eu disse, as associações europeias, americanas, chinesas, japonesas, não, pretende ter diagnóstico até 2027 para todas elas, que pelo menos as consigamos diagnosticar. Qual é o status atual na Europa? Temos cerca de 250 medicamentos órfãos aprovados e em comercialização, introduzidos no mercado. Há mais de 1000 introduções de medicamentos que pretendem ter essa classificação e que estão em estudo e seguramente vão gerar-se novas moléculas para a entrada de tratamento. Se nós reportarmos isto há 10, 15 anos atrás, haveriam 20 medicamentos para doenças órfãs, no máximo. Portanto, de facto, a evolução tem sido muito boa, mas 600 mil portugueses com doença rara, 27 a 30 milhões de europeus com doença rara. Há um caminho ainda muito longo a percorrer, como é óbvio. Dr. Brito Pavão, muito obrigada pela sua presença aqui no Saúde em Dia.